Olá, bem-vindos ao Fluir Feliz, hoje clareza do mês de junho. Estava aqui meditando e vim trazer para vocês alguns insights para esse mês de junho. Hoje, especialmente hoje, a energia veio muito, a energia do raio verde, da cor verde, do mestre Hilarion, né, que trabalha a cura, transmutação de energias, as forças aí poderosas da energia. Então, assim, falando amplamente da espiritualidade, né, a energia do Mestre Larion, também a gente pode trazer aí com a energia é, das cores verdes, né, do verde da natureza, do orixá, que está ligado às matas, às forças que vêm dos tons verdes. Independente aí da crença de cada um, a gente fala de uma espiritualidade ampla, de uma espiritualidade universalista. Então, assim, o que veio de orientação? Para a gente poder usar mais roupas de tom verde, trabalhar as cores na cromoterapia, né? Usar roupas. Hoje eu estou aqui, nem dá para ver uma saia verde, mas assim, poder comer alimentos, né, de tons verdes, couve, brócolis, para nutrir a nossa alma, o nosso coração. Em algum momento da chama trina, que vem a energia no nosso coração, vem transbordar isso que a gente precisa. Muita gente acha que o coração, a cor realmente é rosa, mas quem cuida dessa área aqui tem muito verde, né? A chama trina tem os tons azul, rosa e amarelo que misturam. Mas quando a gente fala do chakra cardíaco, desse tum-tum, a gente fala muito, né, de todas essas energias que a cor verde traz. Então, assim, quem gosta de tomar suco verde, né, é um processo de limpeza do organismo, limpeza do intestino, nosso segundo cérebro. E nem sei por que eu estou falando isso hoje. Acho que nossa espiritualidade aí pediu para entrar com esse assunto, né? Vocês estão vendo ali em cima no altar tem uma luz verde acesa, né? Uma vela acesa da cor verde. Veio muito essa energia para esse mês de junho, né? Esperanças renovadas, estrutura de abertura para as coisas que a gente precisa. Eu trouxe para vocês hoje 3 oráculos diferentes, então queria que vocês concentrassem. A gente tem um oráculo aqui, dessas cartas, são 3 estrelas estelares. Esse outro oráculo aqui que a gente vai trazer, que é um oráculo energético. E esse terceiro, que é um de cura vibracional. Como é que a gente vai fazer? Eu quero que você feche os olhos, se conecte com o que você precisa ouvir para o seu mês de junho e escolha uma dessas opções. Eu vou ler nessa sequência. Pense, né, também, se fizer sentido para você, você escuta uma primeira, né, faz uma conexão aí com o que você precisa ouvir para o seu mês de junho, fazendo a escolha de um desses 3, ou para cada situação, escolha um desses oráculos, tá certo? O que eu queria dizer para vocês? Essas leituras são coletivas, são intuitivas, são canalizadas. Então, pode ser que não ressoe com todo mundo, pode ser que, né, não venha, mas assim, ela é toda direcionada para
o canal aqui do Fluir Feliz para que a gente seja um canal de comunicação para as mensagens e abordagem da forma que a gente acredita. Isso não é adivinhação, isso não é mentoria, não é coaching. A gente não gosta muito dessas, digamos, rótulos. Né? A gente usa muito o processo de facilitação de processo. Então, a facilitação do que vem de comunicação é entendimento. Então, vamos lá. A primeira que eu vou falar para vocês aqui, quem escolheu essa opção desse oráculo das forças estelares. A imagem é essa aqui. E fala muito de forge, né? Don't follow, ou seja, crie, não siga. Seja o líder de você mesmo. O que vem na energia muito dessa carta? Está na hora de você entender o seu processo, entender o seu caminho, entender as possibilidades e parar de ser mais um no meio da manada. Ou seja, agora, junho, chegou o momento de você brilhar por conta própria, procurar alternativas para fazer diferente, para fazer diferença, para seguir o seu caminho, para criar alternativas na sua vida, de ser feliz, de trazer possibilidades, trazer novas situações e novos caminhos. O que vem te pedir muito? Preste atenção na sua capacidade interna, no seu coração, né? Conecte aqui com aqui, e, ou seja, a razão com o coração para poder as respostas mais assertivas vier para você. E o que está vindo muito de energia, né? Trabalhar aí, olha, o verde e o lilás. O lilás é transmutação, o verde traz a cura. Então, nessa junção de verde com lilás, a gente transmuta e nutre, ao mesmo tempo curando aí todas as perspectivas e possibilidades que a gente tem para a vida da gente. O que é muito importante nesse momento? Entender que a sua capacidade criativa é proporcional ao espaço que você dá a si mesmo, de permitir, inclusive, uma coisa que se chama ócio criativo. E aí uma indicação, assim, eu indico para vocês, quem quiser ler o livro do Domenico de Masi, que é um italiano, e ele tem um livro que chama O Ócio Criativo. Por quê? Por muito tempo, pessoas aceleradas, assim como eu fui um dia workaholic, né, que trabalha, que dedicação ao trabalho, e o trabalho é a vida toda, o tempo todo. Minuto de pausa, um pequeno minuto de pausa, aquilo, né, parecia que a gente não era produtivo. E no ócio também a gente cria, né, nos momentos de descanso, no momento que tem aqueles insights, né, muitos de madrugada, debaixo do chuveiro, fazendo uma caminhada, na academia, brincando com o cachorro, com o gato, né, passeando com o filho, né, no restaurante. Né, solta o celular, por favor, por gentileza, você mesmo, e permita olhar ao redor. Tá? Agora a gente vai aqui para a segunda opção desse oráculo energético, e veio um navio. Eu quero que vocês prestem atenção no contexto desse navio, porque muitas vezes, na turbulência da vida, né, a gente está aí em águas não tão calmas, mas a gente precisa ver, né, toda a perspectiva. Então, o navio, ele traz coisas novas, ele vai e volta, ele traz a energia do trabalho, né, das perspectivas que vêm
com ele da chegada de possibilidades, da chegada de algo na sua vida. Também pode indicar, né? O ir e vir era o quê? Uma viagem. Pode ser pequenas viagens, pode ser viagens longas. Mas uma coisa que eu queria falar, que, que veio, né? Essa carta tem número, então aí, número 5. O número 5 para a gente, né? Ele entra dentro, né, do que a gente acredita. Ele é um homem, né? Uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, ou seja, o homem de Da Vinci é a integração, é a unidade, é a estrela de 5 pontas, é a força do 5. Então preste atenção, dia 5, dia 14, dia 23, tá? Na energia da força do 5, para que você consiga trazer aí, né? O que o navio mostra, né? O que você sente quando você olha para essa imagem, né? Comércio, ir e vir de mercadorias, estabilidade, né? Um objeto robusto. Então, assim, traz esses elementos pessoais que você tem em relação ao navio e essa perspectiva do que eu vim trazer aqui, né? Do que chegou de recado para gente trabalhar em junho nessa energia, ou seja, energia do trabalho, energia de recebimento, energia de chegada, né? E energia também aí de você realizar alguma pequena viagem. E por que não também a chegada de dinheiro? O navio ele vem trazendo várias coisas e aqui a energia vem muito, né? Se a gente pensar também na carta anterior que passou dessa questão de trazer criatividade, de parar de seguir os outros e fazer por si mesmo, vem de uma forma muito tranquila. E por fim, a nossa terceira, que é a carta vibracional, que é essa imagem. Então, eu gostaria que você olhasse para ela, depois desse um print aí na imagem. E ela funciona muito com a energia de uma mandala, tá? Uma mandala que trabalha a energia de quê? Hoje a gente está falando aqui do perdão, né? Perdão a si, perdão ao outro, perdão ao todo. E principalmente trabalhar todas essas nuances, né? Que essa carta traz de começos, recomeços, entradas e saídas, cores fortes, movimentos que são em círculo, mas eles não voltam para o mesmo lugar. Então, assim, entender a dinâmica e muitas vezes a gente não se permitir, né? Cuidar da gente. Então, perdoa por o seu excesso de trabalho, se perdoa por muitas vezes você não dar conta de dizer não, não, não quero, não, não vou, não, não posso. Se perdoa por não ter tempo de parar e se priorizar, né? Se perdoe por muitas vezes você não ser o melhor pai, não ser a melhor mãe, não ser o melhor funcionário, não ser o melhor namorado, a melhor namorada, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor filha. A gente tem que entender que essa dinâmica dessa palavra do perdoar, perdoar a si mesmo, é trazer uma energia de um amor profundo, profundo, com que a gente vai aprendendo à medida que a gente tem clareza das coisas, à medida que a gente vai tirando os véus da ilusão, à medida que a gente para de fingir que não está doendo. Então, eu convido você que fez essa escolha
para que você possa, né, trabalhar essas questões internas para que as outras coisas possam fluir aí na sua vida. Para quem ainda não está, nós temos um grupo coletivo gratuito que a gente trabalha questões de clareza e decisão de vida e de negócios. A gente manda um textinho, uma mensagem, às vezes eu mando um áudio. E né, se você quiser fazer parte, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente também está com as inscrições abertas para a jornada Caminhos do Fluir, que é um processo de 50 dias para se destravar, para quem quer entrar em profundidade, para quem quer entender as várias dinâmicas da vida. A gente trabalha com física quântica, com processos também um olhar positivo para a vida, para entender aí quem é que a gente tem dentro da gente que nos sabota, não permite que a gente avance da maneira que a gente merece, que a gente se percebe. São 8 encontros semanais seguidos e também a gente faz uma meditação, a gente tem umas conversinhas. É um processo leve, pode ser feito individual, se você não gosta de estar em grupo, mas também tem esses em pequenos grupos. Fora isso, a gente continua com os nossos atendimentos. Isso que eu me entendo por gente, eu faço isso, né? Essa comunicação entre o visível e o invisível, ajudando aí com o que eu tenho de formação em administração, em negócios, em inovação, em estratégia, né? E trazendo essa clareza, unindo aí a espiritualidade com os oráculos para trazer para você mais conforto, mais qualidade de vida, mais sossego aqui dentro. Te espero no próximo momento de clareza do mês que vem. Enquanto isso, te agradeço por estar aqui com a gente, nos acompanhando, e até a próxima. Até mais. Namastê. Gratidão pela sua presença conosco. Até mais.